Galera, finalmente o mangá de Dragon Ball Super retornou com o tão esperado capítulo 88. No início de saga bem promissor, onde a gente tem um foco maior no Trunks, além de dar indícios de que essa saga, que se inicia, que vai dar até a Super Hero, que vai ser bem diferente do que aconteceu lá no filme que a gente viu, lá em junho. E nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise dos principais acontecimentos desse capítulo 88, além de dar minha opinião sobre o que eu achei desse capítulo e também fazer algumas teorias projetando já o futuro desse arco que vai dar lá no filme Dragon Ball Super Super Hero e promete ser bastante diferente do que foi lá no filme. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos de análise de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vamos embora para análise. Bom galera, e para essa análise aqui em específico, eu vou fazer um pouquinho diferente do que de costume. Eu vou analisar, como eu sempre faço, é claro, as principais cenas do mangá de Dragon Ball Super, mas algumas cenas que eu achar interessante, eu vou parar, vou comentar, vou deixar minha opinião em cima, além de fazer algumas teorias, sobre o que pode acontecer, o que vai rolar nos próximos capítulos desse mangá. E também, no final, como eu não fazia antes, eu vou deixar minha nota, que esse capítulo, que eu acho que esse capítulo mereceu, mostrando ali o Goten Trunks pela primeira vez ali, como adolescente e protagonista, beleza? Mas antes de a gente começar, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse capítulo, qual a nota que você daria para esse capítulo que inicia esse novo arco de Dragon Ball Super Super Hero. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, e nesse início de capítulo, a gente já tem o Vegeta ali boladaço, após ter levado aquela surra junto com o Goku também, lá do Black Freeza, e no final dessa própria página a gente já tem ali, uma passagem de tempo, eu acredito que seja uma passagem de tempo mostrando, o que estava acontecendo na Terra naquele exato momento, como eu falei aqui antes, daquela parte dos rascunhos, que é uma cena muito parecida com a cena lá quando o Goku, aquela cena filler do anime, onde o Goku termina com o vencedor daquele torneio do outro mundo e já pula pra Terra com o Gohan, já bem crescido, indo pro colégio. Só que ao invés de a gente ver Goten e Trunks indo para o colégio, eles já cortam para uma cena onde o Goten e Trunks já estão com seus disfarces, de Saiyaman X1 e Saiyaman X2. Só que o detalhe aqui, galera, é que as falas que eles dizem ali, antes de combater ali o crime com os bandidos que estão assaltando aquela joalheria, e não é um banco, ele disse que era um banco no vídeo passado, mas é uma joalheria, eles falam muito parecido com o Grande Saiyaman. É claro, eles estão fantasiados de Grande Saiyaman, só que X1 e X2. Só que tem outro detalhe, que é outra referência que eles fazem aqui, que também não são heróis, mas as falas são muito parecidas com a equipe Rocket lá do Pokémon. Para quem assistiu na época sabe que a equipe Rocket que chegava com aquele discursinho ali bem sincronizado, e que é muito parecido. Eu achei interessante trazer essa referência aqui para vocês. Outra coisa também importante se notar, é que ele, além de se inspirarem no Grande Saiyaman, ele também se inspira num herói chamado Clean God, que é o cara que é da limpeza, o herói da limpeza. Então eles falam, até as coisas que eles falam é muito referente a esse herói, além também de eles trazerem golpes muito parecidos com os golpes que o Goten que se falava, lá quando lutou com o Super Buu. E após eles derrotarem esses dois bandidos bem fraquinhos, porque para eles são muito fraquinhos, eles vão lá para cima de um prédio onde tem um outdoor, imenso desse Krien God, que é o herói deles. E eles chegam a cogitar e falar que estão com a pose muito parecida com esse Krien God. Mas o mais interessante aqui dessa parte aqui é que o Trunks, ele tem uma grande ideia, que é ter a mobilidade de colocar o uniforme com mais rapidez, com mais agilidade, como tinha lá o Grande Saiyaman, através daquele relógio que a Bulma construiu para ele. Só que o mais interessante, galera, é o seguinte, que ao invés de ele pedir para a Bulma, ele vai pedir pro Pilaf, já que a Bulma não sabe de nada, do que está acontecendo em relação ao Trunks e ao Goten, se disfarçarem de Grande Saiyaman. Só que outro detalhe mais interessante ainda é que lá no filme, quem chama o Goten e Trunks para briga contra o Cell Max, contra a Força Red Ribbon, é a própria Bulma. Então, alguma coisa vai acontecer nesse meio desse caminho aí que vai mudar o pensamento da Bulma referente ao heroísmo do Trunks e também do Goten.
Assim como também o Trunks mudou seu pensamento referente ao uniforme do Grande Saiyaman. Porque pra quem não lembra, né, o Trunks achava aquele uniforme que o Gohan mostrou pra ele pela primeira vez bastante ridículo. Nessa página a gente também pode ver a Tite cobrando, né, do Goten, pro Goten voltar para casa logo, assim como ela fazia muito com o Gohan, né, ficava muito em cima do Gohan. E no final dessa página a gente também vê ali, né, o Goten chamando a nuvem voadora para voltar para casa, que é uma referência claríssima ao que o Gohan fazia muito, né, lá no início da saga Buu. Agora voltando a falar do Trunks, que é o grande destaque desse capítulo, que é o grande protagonista desse capítulo, junto com o Goten, é claro, só que o Goten não tem tanto destaque quanto o Trunks teve, tantas cenas quanto o Trunks teve nesse capítulo. Acredito que no próximo a gente vai ter um pouco mais, mostrando um pouco mais do Goten em casa, ali com a Tite, assim como foi do Trunks nesse capítulo 88, onde a gente viu o Trunks na Corporação Cápsula, indo para o colégio e também lá no colégio. Então a gente tem um maior foco, né, nesse capítulo no Trunks. E o Trunks se revela que ele chega a matar a aula e também chegar atrasado, justamente por causa desse trabalho dele, né, como grande Saiyaman, como herói, e que por isso que ele não conta para Bulma. Inclusive na cena que ele está conversando lá com o Pilaf, pedindo pro Pilaf fazer o relógio para ele, fazendo aquele acordo ali com o Pilaf, a Bulma chega ele de fininho e ele dá uma de migué, né, indo pro colégio. E nessa cena aí, ele tá indo pro colégio atrasado. E assim, ressaltar aqui, né, a cena que ele tá indo pro colégio, que é bastante divertida, e eu gostei muito dessa cena. É que dá uma referência clara lá na abertura de Dragon Ball Z, o início da saga Majin Buu, onde o Gohan tá com aquela bicicleta, e também, né, a gente vê ali uma cena bem assim, rápida e divertida, com ele pegando ali o cachorro quente, com ele jogando aquela lata na cabeça do cara que ia jogar a lata no chão. Então eu gostei muito dessa cena, além de a gente ver ali o Trunks entrando na sala, de fininho, pensando que tá passando batido aos olhos do professor. E falando no colégio do Trunks, que se chama Blue Hall, que na minha opinião é uma grande referência ao uniforme do Vegeta, a cor predominante do uniforme do Vegeta, que é azul, ou também pode ser uma referência à nova cor, né, do cabelo do Trunks em Dragon Ball Super. O que você acha? Acha que é referência ao uniforme do Vegeta ou o cabelo do Trunks? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Agora voltamos lá para a sala de aula, onde o Trunks tem um pensamento e também uma conversa com o seu colega de classe, que fala para ele, você vai ser o presidente da Corporação Cápsula, só que o Trunks tem um pensamento completamente diferente do seu colega, né? Ele não quer assumir a presidência, muito pelo contrário, ele almeja, né, altas aventuras. Claro, ele ainda é um jovem ainda, e isso pra mim, galera, dá um indício de quê? De que tanto o Goten quanto o Trunks, eles serão bem mais utilizados, né, nesse futuro próximo do mangá de Dragon Ball Super, além de quererem se motivarem, né, a ficarem mais fortes, porque o próprio Trunks disse que ele quer enfrentar guerreiros mais fortes para ter mais emoção, né, em salvar ali, né, salvar a Terra, ali, salvar a sua cidade. Mas assim, isso me deixa muito esperançoso para ver mais de Goten e Trunks no futuro de Dragon Ball Super. Agora cortando lá para a cena da mansão mal assombrada, que também é conhecida como o esconderijo secreto do Dr. Edo. Bom, a gente vê o Trunks tendo a iniciativa ali, né, e querer ir até a mansão para resolver aquele problema com os robôs, né, e também dos fantasmas que aparecem, que estão aparecendo ali, né, pelaquela região. Então a gente vê o Trunks tendo essa ideia justamente por causa da Mai, que ele, pelo que mostrou aqui o capítulo, ele é gamadinho na Mai, né? Ele gosta bastante da Mai, e eu embora acho meio estranho isso aí, até porque a Mai tem idade para ser a mãe dele, embora tenha a aparência de uma jovem, né, porque ela pediu a Esfera do Dragão para ser mais jovem, então ela tem a idade para ser a mãe dele, ou até mais velha que isso. Então assim, é meio estranho isso aí, porque a mentalidade dela é de uma mulher de mais de 40 anos de idade. Então a gente corta lá pra cena da mansão, onde o Trunks já chega na voadora, né, pra salvar ali, né, um dos seus amigos que tinha sido pego ali, né, por aquela múmia bem parecida com a múmia de Halloween, assim como todo o pessoal que tava ali na casa, na mansão ali, né, do esconderijo secreto do Dr. Edo. E o detalhe é que essa voadora que o Trunks se dá, eu achei muito parecido com as voadoras que o Vegeta dá quando ele chega, né, pra salvar principalmente o Goku. Ele fez isso lá contra o Metal Cooler, lá no retorno do filme Retorno do Cooler, e também ele fez isso lá contra o Android 19 no início da saga dos Androids, para salvar quem? Para salvar o Goku também. Então eu achei muito parecida a forma que o Trunks chegou ali, né, para salvar o seu amigo. Então, assim, adiantando um pouquinho mais, a gente percebe ali que aquele é um ciborgue, né, um ciborgue barra zumbi, que o Dr. Edo roubou os corpos ali, que a gente já tinha visto isso lá no filme Dragon Ball Super Hero. Ele pegou corpos de pessoas lá no necrotério,
para transformar, né, em seus servos ali, né? Então a gente vê ali aquele tipo, no estilo jogador de futebol americano, com o número 12 na camisa, que ele é bem mais resistente que os outros que o Trunks derrotou. E o Trunks resolve, né, para derrotar ele, resolve usar um poder um pouco maior. E é nessa cena que a gente vê ele perdendo a sua transformação, né, de Grande Saiyaman. E foi bastante engraçado com o Goten ali, atingindo ali o interruptor para apagar a luz e levar todo mundo lá para fora. E mais interessante ainda foi a desculpa que o Goten inventou, né, para tapear os colegas deles que tinham visto que o Trunks era o Grande Saiyaman, e eles acreditaram na história do Goten e saíram voados porque acharam que aquilo ali era realmente uma mansão mal assombrada. Mas voltando lá pra dentro de novo, a gente vê que o Trunks se transforma em Super Saiyajin, ficou bem legal, né, bastante legal, só que foi uma grande pena ele não ter se mantido como Super Saiyajin sem o uniforme do Grande Saiyaman, que ia ser uma referência claríssima, que foi uma referência claríssima a lá o Guerreiro Dourado, que o Gohan fazia muito lá, né, no início da saga Majin Buu. E após o Trunks derrotar todos aqueles vilões ali bem fracotes, na minha opinião, né, eles começam a investigar o que estava acontecendo para os robôs, né, ter essa disfunção ali para trabalhar, né, lá pro Dr. Edo e fazendo aqueles sushis ali, né, é fantástico, o Trunks até ficou com nojo na hora. Assim, um detalhe é que você percebe que o Dr. Edo, por mais que ele pareça ser um vilão, por mais que ele foi um vilão no filme, mas sem saber, eles mantiveram essa essência do Dr. Edo, porque ele resolve fazer, tipo, montar uma fábrica de fazer sushi ali, né, fazer coisas para pessoa, para vender, ao invés de roubar banco, de fazer coisas que um herói normalmente não faria. Então você vê ali, né, que ele ainda tem esse pensamento por trás ali, né, em ser um herói. Mas voltando para a parte depois de que o Goten e o Trunks começam a investigar ali, depois de derrotar aqueles zumbis /androids, a gente vê que o Trunks acha um disco ali, né, dentro de um cofre, e um disco com o nome do Dr. Mach Zero, galera. Para quem não sabe quem é o Dr. Mach Zero, o Dr. Mach Zero foi o cara que construiu todos os androides que você viu no passado de Dragon Ball Z e Dragon Ball Clássico também, pela Força Red Hip, é claro. Então a gente vê aqui que o Trunks acha esse disco rígido, e na minha opinião esse disco rígido, esse CD, chame como você quiser, é o que tá ali, os dados, né, para você, uma base para você construir ali tanto os androides 17, 18 ali, como a gente viu na saga Cell, que tem uma base para você construir os androides daquela forma ali, como também tem uma base para você construir, né, para você fazer o Cell Max. Até porque no filme Dragon Ball Super Hero, a gente viu que o Dr. Edo sabia tudo, ficou, assim, na minha opinião ficou muito jogado isso daí, né, do Dr. Edo ser mais inteligente que o Dr. Mach Zero, e também ele saber muita coisa, né, ficou bem jogado para mim, ficou uma coisa que não deu para entender muito como ele sabia sobre esses projetos do Dr. Mach Zero. E eu acho que nesse disco rígido aqui, né, é que a gente tem essa resposta para essa pergunta, para essa grande dúvida, que eu, no caso, pelo menos eu fiquei assistindo Dragon Ball Super Hero. E na minha opinião, é claro, ele não conseguiu fazer esses androides ainda, né, da forma que ele queria fazer, assim como ele fez lá no filme, né, os Gamas 1 e 2 e também o Cell Max, porque ele não tem fundos para isso, ele não tem dinheiro para isso. Tanto é que ele tá fazendo essa fábrica aí, né, essa fábrica, esse esquadrões desse cara, era para fazer sushi, né, fabricar sushi, para vender, para conseguir fundos. Tanto é que ele falou que tava conseguindo vender bastante, ele mesmo admitiu, quando ele chegou ali após dele, o Goten e o Trunks levaram o disco, só que ele não conseguiu arrecadar fundo suficiente para isso. E no filme, né, a gente vê ali, né, que ele só constrói os androides Gama 1 e 2 depois do Cell Max graças ao patrocínio do Magenta junto à Força Red Ribbon. Então por isso que ele consegue construir aqueles androides rapidamente, assim, de uma forma bem rápida. Então a gente tem essa base aí, né? Esse disco, para mim, ele pode responder, né, essas perguntas aí que ficaram no ar, né, na minha opinião, no filme Dragon Ball Super Hero. Além de deixar a história muito mais interessante do que foi no filme. E falando nisso aí, assim, na minha opinião, de novo, eu acho o seguinte, que se eles introduzissem o filme contando a história desse capítulo em específico, seria 1000 vezes melhor do que eles contaram lá no filme, né? Aquela encheção de saco, aquela enrolação que teve, focado nos flashbacks, em contar a história do passado. Eu achava que se colocassem mais Goten e Trunks, mais Gohan, mais Pan, esse tipo de cena que que deixou de acontecer lá no filme, principalmente na parte no começo do filme ali, né, quando a gente foi mais focado ali na Força Red Ribbon junto com o Piccolo, se eles mesclassem um pouco mais isso aí, por exemplo, mostrasse essas cenas que aconteceram nesse capítulo 88 do mangá,
seria 1000 vezes melhor do que aquilo que foi mostrado. Você teria uma base muito melhor, né, do que a base que a gente teve lá no filme Dragon Ball Super Super Hero. O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha, se você concorda comigo, se você acha que eu tô certo em relação a isso daí. Que se tivesse mais Goten Trunks no filme Dragon Ball Super Super Hero, ele seria 1000 vezes melhor do que foi aquela história, aquele lenga-lenga que teve lá no início do filme. Bom, agora falando do capítulo no modo geral, né? Eu achei o capítulo bem interessante, bem divertido. Eu não esperava muita coisa, né? Até porque eu sabia que o capítulo seria focado nessa história, essas aventuras do Goten Trunks indo pro colégio, passando por Grand Saiyaman X1 e X2 e lutando contra inimigos bem fraquinhos. Mas na proposta que o capítulo se propôs a fazer, né? Que foi focar nesse início de saga um pouco mais leve, focado no cotidiano de Goten Trunks, eu achei bem interessante. Até por eu confesso que achei esse início de saga do Goten Trunks ali, né? Ali como Saiyaman X1 e X2, um pouquinho só mais interessante do que o Gohan na saga Z. Eu acho que isso é um pouco polêmico, mas eu achei o Gohan meio paspalho no começo. O primeiro episódio eu achei legal, achei bacana, mas depois eu achei que enrolou bastante. Tomara que que ele não fique só nesse negócio de Goten Trunks transformado em Grand Saiyaman, que eles evoluam um pouco mais essa trama, assim como demonstrou aqui, né, no final desse capítulo, com esse disco rígido que foi o grande mistério desse capítulo em específico. Então, justamente por causa dessa dinâmica entre Goten e Trunks, os colegas do colégio, enfim, o Trunks ali, né, meio que apaixonadinho pela Mai, tendo que se virar ao mesmo tempo em ser herói e ir pro colégio, eu achei bastante bacana. Então, por isso, a minha nota para esse capítulo vai ser 8,5. É claro, não estou dizendo que vai ser 8,5, que ele é muito bom porque foi melhor que a saga Moro, por exemplo, não. Eu estou dizendo porque no que o capítulo se propôs a fazer, que foi o quê? Contar uma história de cotidiano e introdução de uma nova saga que aconteceu nesse capítulo, beleza? Então agora eu quero saber de vocês. O que você acha? Qual a nota que você acha que esse capítulo merece? O que você achou desse capítulo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha.